Amém, gente? Hoje nós vamos estudar sobre a igreja em Pérgamo. E olha, é glorioso o que Deus tem para nos entregar nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 2:12. Apocalipse 2:12. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, pois, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós nos reunimos aqui na sua presença, juntos, Pai, em comunhão, com aqueles também que estarão assistindo essa mensagem posteriormente. Nós cremos que o Teu Espírito, Pai, Ele é atemporal e Ele trabalha de uma maneira tão sobrenatural. E eu te dou graças com essa igreja, Pai, pela liberdade que nós temos, ó Deus, de abrir a Tua palavra, de ter revelação, de ter discernimento, de haver graça sobre as nossas vidas. E nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos nessa noite. Colocamos as nossas limitações, colocamos a nossa mente e oramos para que o Senhor fale ao nosso espírito. Nós temos um coração reverente e cheio, Pai, de fé, desejando ouvir as coisas que vêm de Ti, desejando beber das águas que vêm do Teu trono, como diz a Tua palavra, desejando, Pai, que a Tua presença flua nas nossas vidas. Não estamos, ó Deus, limitados a um acervo técnico, mas dependemos da revelação da Tua palavra. E nós oramos para que o Senhor se mova sobre a Sua palavra nessa noite. É sobre a Sua palavra que nós lançamos a rede. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pérgamo era a capital da província da Ásia Menor. Como ela era a capital da província da Ásia, o centro do império estava lá. Por isso, quando João se refere a essa igreja, ele se refere como o trono de Satanás, a cidade onde está o trono de Satanás. De onde saía todas as ordens e modelos e exemplos para as outras cidades, já que ela era a capital da província. Em Pérgamo também havia o altar e o templo para o deus Zeus, o principal da mitologia grega. E também um altar para o deus da cura, que até hoje a medicina usa aquela serpente como figura. O que é irônico, porque foi por meio da serpente que a enfermidade chegou, mas ela está lá como um instrumento de cura. Então havia muita idolatria, e nessa época os imperadores romanos começaram a ser adorados como deuses. Aquela mesma síndrome de Faraó, lembra? Eu sou a estrela da manhã. Os imperadores romanos começaram a ser adorados, então havia templos ao imperador romano, Augusto. Então era uma cidade muito carregada de idolatria, muito carregada de misticismo, não é? E era uma cidade, de fato, onde o trono de Satanás habitava, porque de lá procedia tudo que os outros lugares deveriam imitar e fazer. Nessa região,
há um consenso assim entre grande parte dos teólogos que havia um bispo que foi, isso não está na Bíblia exatamente, mas debruçando sobre alguns estudos, a maioria dos teólogos concorda que Antipas era bispo, né? Ele era pastor, um presbítero, um líder da igreja em Pérgamo, e ele foi martirizado justamente por combater a questão de fazer sacrifícios aos ídolos, né? E na tradição conta-se que ele foi preso, foi amarrado num touro de metal que era adorado na época e foi queimado vivo, né? Então, essa igreja tinha um Marte muito próximo, né? E tinha vivido a experiência de um Marte muito próximo. Sendo ele bispo da igreja ou não, era conhecido dos irmãos da igreja, né? Inclusive, Jesus fala pelo nome dele, Antipas. É como se os que ouvissem soubessem quem ele era, sendo ele bispo ou não. Então, um martírio muito próximo daquela igreja. Os irmãos sabiam dessa perseguição, porque quando você se negava a adorar o imperador, você sofria uma série de sanções militares, políticas, civis. E a igreja estava vivendo uma experiência muito semelhante à que será vivida na grande tribulação, não é? Porque aqui nós temos um dos impérios, né, exceto a China hoje e alguns pequenos outros, mas a grande maioria hoje são países democráticos, são governos democráticos, embora essa figura está começando a tomar uma outra forma, mas a maioria dos governos e figuras são democráticos. Aqui nós temos uma figura de um império, de um imperador que levava isso muito a sério, e assim será nos dias da grande tribulação. Essa é uma mensagem de vacina no tocante ao futuro, mas de um alerta no tocante ao presente, né? Então, essa igreja tinha vivido um martírio muito próximo, tinha esse culto aos imperadores que precisava que você prestasse adoração com comidas sacrificadas a ídolos, né? E daí vem o touro, né? Comidas sacrificadas a ídolos. E Jesus vem trazer uma mensagem para essa igreja. Uma igreja que não negou o nome do Senhor. Os cristãos sempre sobreviveram à perseguição, amém? E não foi diferente aqui. Eles acharam um jeito de sobreviver e estavam vivos e guardados no Senhor. E Jesus aparece para essa igreja. E ele diz o seguinte, olha, assim diz aquele que tem a espada de 2 gumes. É o único momento na Bíblia onde Deus se apresenta dessa forma. O único momento. Temos 2 versículos que vão falar sobre esse mesmo tema, a gente vai chegar lá já já. Mas não a título de apresentação. Jesus já chegar dizendo, escreve isso, quem está dizendo é aquele que tem a espada de 2 gumes nas mãos. O que isso diz? O que Jesus queria que aquela igreja entendesse? Uma espada de 2 gumes nas mãos. Ele não pelejaria contra a sua própria igreja, porque um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, ele estava mostrando à igreja que havia uma autoridade acima da autoridade romana. Acima daquela autoridade que oprimia os irmãos. Havia uma autoridade mais alta, ainda que Roma se achasse a última das instâncias humanas, ainda havia uma outra espada acima da espada do imperador. Quem está entendendo? Havia uma outra espada acima da espada do imperador. Então, Jesus ele se apresenta para aquela igreja, mostrando que, embora eles estivessem num contexto de tanto monopólio financeiro, emocional, né, social, ele é quem estava com a última instância de todas as coisas, né? Então, ele chega e se apresenta dessa forma. Por quê? As guerras medievais eram travadas a partir de espadas, né? Hoje nós temos já uma guerra fria, né? Na década passada, nós já temos, no século passado, nós já temos uma guerra fria. Hoje nós temos guerras cibernéticas e temos outras guerras. Mas essa guerra aqui ainda se travava na espada. E Jesus se apresenta como alguém que tem uma espada. Ele está dizendo que ele não tem medo da guerra. Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Ele está dizendo para aquela igreja que ele não tem o que temer a guerra e que a espada dele está acima da espada do imperador. Agora, ele elogia que aquela igreja tinha fé e não negou o nome dele. Essa expressão, não negou o nome dele, também é uma expressão que se aplica aos dias da grande tribulação. Não é? Por quê?
quando o anticristo, que é um nome técnico, né, para a própria encarnação de Satanás se manifestar, quando esse homem se manifestar, ele vai exigir também veneração e adoração, tais quais os imperadores romanos desses dias, que nós estamos lendo aqui da igreja de Pérgamo. Ele vai exigir adoração, veneração, embora no primeiro momento ele se apresente como um grande líder político, embora no primeiro momento ele se apresente como um propagador da paz, mas o grande objetivo não é esse, tanto que ele vai para o templo para exigir adoração. Então o grande objetivo não tem nada a ver com a paz mundial, não tem nada a ver com a convergência das nações, o objetivo é outro, muito semelhante ao dos imperadores romanos, que apesar de terem um papel político, social, civil, no fundo, era a mesma síndrome de Faraó, a mesma síndrome de Lúcifer em exigir adoração. Vocês estão comigo até aqui? Então, quando Jesus diz, vocês não negaram o meu nome, ele está falando sobre algo que, inclusive, ainda vai acontecer com a gente se estivermos aqui, né? Porque a Bíblia diz, irmãos, que embora os dias da grande tribulação sejam dias terríveis, que foram abreviados em uma série de outras coisas, nós já vivemos dias maus. É porque, como igreja, nós não estamos olhando para o corpo de Cristo na terra. Nós estamos olhando para Manancial, na Atalaia, com um ventinho aqui bom, com um louvor bacana, com as luzes aqui no palco, com a transmissão que vai daqui a 2 dias para o YouTube. Para nós, igreja, está restrito isso aqui. Mas igreja tem um contexto muito mais amplo, aonde nós, como igreja, já estamos, sim, em grande perseguição e tribulação. Amém? Já está. E vamos haver momentos, e não é só na grande tribulação, em que onde a nossa fé será colocada em xeque. Amém? Onde a nossa fé, com um pretexto político, civil e social, mas será colocada em xeque. Hoje, por exemplo, se você falar contra aborto, você ser pró-vida é você ser pró a extensão do corpo de uma mulher. Você não está considerando as mulheres de classe inferior que eu me refiro de poder aquisitivo inferior, perdão pela colocação, porque até isso pode ser censurado, né? Mas mulheres que têm menos condição financeira e aí elas abortam lá na favela e morrem nas mesas dos abortos clandestinos. Então o Brasil tem que legalizar o aborto para que haja direito para todos. Então, se você é pró-vida, você é contra a comunidade, você é contra os mais carentes, você é branco. Que uma vez eu fui falar isso com uma amiga minha, ela disse assim, você fala isso porque você é branca. Eu digo, pois, meu pensamento agora está na minha cor. Você fala isso porque você é branca, você nunca foi numa favela, Susan, você não sabe a vida na favela. E de fato, eu nunca fui numa favela. Nunca fui, não conheço a vida de uma favela, mas isso também não me dá motivo para ser a favor do aborto do mesmo jeito. Porque se elas aprendem a fazer, por que não podem aprender a evitar? Já que está tudo tão disponível por aí, sim ou não? Então, nós temos hoje uma cultura que ela é antagônica, porque ela promove a libertinagem sexual e, ao mesmo tempo, ela proíbe a vida que nasce a partir disso. Isso é uma característica também, gente, dos regimes ocultistas do ponto de vista espiritual. É esse antagonismo. É porque verdade só Jesus é, entendeu? Satanás, ele não tem ponto corrente. Ele faz uma fala, mas vai sobrar um pedaço. Que mentira tem perna curta. Aí ele vai e cria uma ideologia para emendar aquela outra parte. Mas a verdade vai sempre aparecendo. A igreja vai sempre trazendo luz sobre as trevas. Amém? E essa é a nossa obrigação nessa terra. Mas nós já vivemos dias assim. Embora ninguém está sendo amarrado no touro para ser queimado vivo. Mas nós já estamos vivendo nas nossas proporções o negar o nome do Senhor. Apesar de Jesus elogiar essa igreja, ele precisou fazer algumas colocações. E a primeira colocação que ele fez foi a questão de tolerar a doutrina de Balaão. Ou seja, gente, existe algo hoje também muito semelhante nas nossas igrejas, que é a questão da feitiçaria com o nome de poder de Deus. Que é com o nome do poder de Deus. Entendem o que eu estou falando? E a gente começou a criar uma série de coisas através do sincretismo ao longo dos anos.
E nós não percebemos que isso também é a doutrina de Balaão. Porque a proposta da doutrina de Balaão é uma corrupção moral através da sexualidade. E a Bíblia diz, irmãos, que prostituição também é idolatria. Por quê? Como é que Deus se referia a Israel? Chamando de prostituta e de que mais? Idólatra. Idólatra. Toda prostituição é uma idolatria. Porque o nosso templo foi feito para a glória do nome do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós já vivemos no meio das nossas igrejas essa mesma coisa. A flexibilização com relação à pureza no casamento. Nós já vivemos essa tolerância, né? A gravidez no noivado, a gravidez no namoro. Nós já vivemos, não é que nós temos que recriminar, queridos, mas nós temos que pregar sobre isso. Porque são fundamentos, amém? São fundamentos. Nós já temos hoje a cultura do divórcio instaurada na igreja. Não creio que o divorciado vai para o inferno, mas também do jeito que está sendo ensinado hoje, é preocupante do mesmo jeito. Então, essa doutrina de corrupção moral mistura através da sexualidade e de tudo que gira em torno disso, também não fazia parte só dessa igreja, não. Faz parte das nossas igrejas hoje. Volto a dizer, não estamos falando das quatro paredes dessa igreja, dessa rua, nessa cidade. Quando falarmos de igreja, temos que pensar no corpo de Cristo na terra. E eu vou até ser mais enfática, a igreja ocidental. Né? A igreja da linha do Equador para cá. Porque a igreja da linha do Equador para lá, geralmente tem perseguição tão grande que não dá nem tempo de pensar outras coisas. Eu ainda falo mais da igreja ocidental. Né? Então Jesus apareceu e disse, vocês toleram isso. E aqui vem o meu primeiro recado para a nossa igreja. Agora falando para nós, nossa comunidade. Cuidado com aquilo que nós toleramos. Quando você tem a oportunidade de falar a verdade, mas você se cala. Você tem a oportunidade através de um diálogo, de uma situação que aconteceu, mas você omite. Né? Eu lembrei disso, irmã Eva, porque lá, a gente esteve lá no presídio militar. E quando nós tivemos lá, uma outra igreja falou antes de nós. Não era uma igreja protestante. E Igor ia subir logo em seguida. E eu estava suando antes de Igor subir. Porque Igor ia dar uma palavra sobre o Pai Celestial, Jesus como único caminho. Quando a outra igreja tinha falado sobre uma série de atalhos para esse caminho. E eu já estava suando, digo, confrontar, porque o líder da denominação estava sentado do meu lado. Irmãos, toda a palavra que Igor falava, porque eu suava assim, o coração ia, voltava. Irmãos, foram muitas emoções naquele presídio. Quando ele pediu desculpa, levantou, agradeceu, falou que ia embora. Eu falei, oh, Jesus, amém. Mas, na verdade, hoje eu vejo, ali era uma porta de salvação, inclusive para ele. Às vezes, em nome do respeito, nós perdemos uma alma. Às vezes, em nome das boas maneiras, a gente perde uma vida. Às vezes, em nome da boa educação, a gente perde salvar uma alma por não falar a verdade. Porque a unção de Deus estava ali, o terreno estava pronto. Mas eu já estava dizendo, pronto, a gente não entra aqui nunca mais. Porque no momento, eu não estava pensando nas boas maneiras, no não afrontar, mas isso não era o objetivo inicial, nem dele, nem nosso. Nosso objetivo ali era pregar para lá. Tem alguém fazendo a unha lá com Dani, aí solta ali uma e Dani fica calada. Já pensou? Não, Dani. Dani vai logo em cima. Não, Dani. Faça a unha em outro lugar, mas aqui você vai ouvir a verdade. Né? Então, essa cultura do silêncio é muito perigoso, porque para nós é boas maneiras, para Jesus é tolerância. A doutrina de Balaão. Vocês estão compreendendo? A mesma Bíblia que manda a gente suportar uns aos outros, é a mesma Bíblia que diz que nós não devemos tolerar a doutrina de Balaão dentro da igreja. Fora da igreja, façam o que quiser. Dentro da igreja, a igreja não tolera. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? De certa forma, o título de intolerante se aplica. Amém? Mas não somos intolerantes a pessoas. Somos intolerantes a falsas doutrinas. Quando estão compreendendo? Em nome de Deus.
Porque a pessoa também criar um Deus da cabeça dela e falar uma doutrina que seja. O problema é ela pegar a palavra de Deus, amém? Que não é só um livro na sua mão, mas é sua espada. E com a sua espada, ela promoveu o reino das trevas. E você ficar calado. Quem está me entendendo? Não estou mandando você caçar confusão, irmãos, que eu sou uma pessoa pacífica. Eu estou falando sobre a tolerância. Quando é o exato momento de você falar e agir. Quando você compreendendo, diga amém. Uma outra coisa que Jesus falou, além dos ídolos da prostituição, e vale ressaltar que essa questão dos ídolos de prostituição era envolvido muito com essa doutrina dos nicolaítas, como eu já expliquei para vocês há pouco sobre eles, mas o que se sabe é que eles não davam valor espiritual ao corpo, porque Deus veio para salvar o espírito, porque o corpo vai para o pó, então eu faço com o meu corpo o que eu quiser, porque no final das contas o meu corpo vai para o pó. Entende? Então, essa doutrina dos nicolaítas também era tolerada nessa igreja. Porque não tem como tolerar a doutrina de Balaão sem tolerar a doutrina dos nicolaítas. Quem está me entendendo? Não tem. Então, eles toleravam a doutrina de Balaão, toleravam a doutrina dos nicolaítas. E Jesus falou para eles assim, ó, no meio de vocês tem gente fazendo, ou seja, é quem pratica, põe a mão na massa. Tem gente tolerando. E Jesus não falou só com quem fazia. Jesus falou com quem tolerava. Quem está compreendendo, diga amém. Ele não falou só com quem fazia. Ele falou com quem tolerava. E a palavra dele é assim. No verso 15. Outro sim também tu tens. Os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Gente, eu acho interessante que Jesus não mandou eles se arrependerem. Acompanhe o raciocínio. Jesus elogia uma igreja que no meio da perseguição se mantém firme. Sim? Amém. Mas ele fala que no meio daquela igreja tem gente praticando essas obras. Tu percebeu que ele não separou? Ele falou para a igreja toda se arrepender? Porque para Deus, quem faz e quem tolera, tá a farinha do mesmo saco. Quem faz e quem tolera é farinha do mesmo saco. Então Jesus não falou assim, ó, manda esse povo que está pecando se arrepender. Jesus falou para a igreja toda. Quem está me entendendo, diga amém. Arrependa-te. Arrependa-te. Não é só quem faz, é o que eu tolero. É o que eu pratico. E se isso não acontecesse? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, e ele sempre fala isso a todas as igrejas, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Deixa eu falar aqui do maná escondido. Essa questão do maná escondido, a gente já sabe que Jesus é o pão que desceu do céu, amém? E esse maná tem muito a ver com a figura do deserto, quando Deus enviou o maná do céu para o seu povo. Existem várias teorias em cima desse versículo, mas uma das mais aceitas, e é a que eu mais estou apoiada, é que nesses cultos de sacrificar aos ídolos com alimentação, eles também comiam. Eles também comiam. Comia daquilo que era sacrificado. Como hoje não tem o caruru do Cosme e Damião, não é assim? Ninguém faz e deixa a panela lá. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, haviam comidas sacrificadas aos ídolos, mas ídolo não come, alguém come. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém come. Jesus está propondo algo diferente. Eu vou dar para vocês, para o vencedor. Eu vou dar um maná escondido. Amém? Eu vou dar um maná escondido. Eu vou dar isso para vocês. E vou dar para vocês uma pedrinha com um novo nome. Também há várias teorias em cima disso aqui. Uma delas é que os finalistas de Jogos Olímpicos, digamos assim, recebiam a medalha e recebiam a pedrinha também com o título de vencedor. E Jesus, ele estaria se igualando a isso, usando duas figuras para tratar dos dois assuntos. O maná para tratar da comida sacrificada aos ídolos e a pedrinha branca também falando do que Paulo exortou a igreja, né? De haver cuidado com o exercício físico, que é bom,
Mas, mais importante do que ele, é o exercício espiritual. O que Paulo também ensinou, aqui na terra as pessoas correm e competem para chegar e receber um prêmio natural. Corram para que vocês alcancem o prêmio da vida de vocês, o prêmio do Espírito, o prêmio sobrenatural. Então parece que Jesus está usando duas figuras, eu digo parece, porque nesse ponto é muito cultural. Então a gente tem que pegar o que vem da história, né? Parece que Jesus está falando sobre eles se absterem daquele tipo de alimentação que tinha um contexto de sacrificado aos ídolos e também se afastarem desse ambiente de competição e de culto ao corpo muito comum dentro do grupo dos gregos, que ainda prevalecia filosoficamente nesse período. Quem está compreendendo, diga amém. Agora eu quero que você abra comigo, vamos voltar para a espada, que é o ponto da mensagem. Isso aqui foi só a explicação, viu? Vamos lá, abra comigo em Hebreus 4, verso... Não vamos ler o 12 logo, não. Vamos ler o 8. Hebreus 4, 8. Hebreus 4, 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Essa parte aqui, o autor aos Hebreus está dizendo que há um descanso além da Canaã. Amém? Que Josué profetizou acerca desse outro descanso. Por isso está escrito, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Porque não era apenas o descanso em Canaã. Aí ele diz no verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Naquele é no mesmo descanso a que Josué se referiu. O descanso na eternidade. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quem desobedeceu? Aquela geração de Josué. Ficou só Josué e Caleb. E nenhum deles entrou nem no descanso natural, nem no descanso do Espírito. Perderam pela desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O autor dos Hebreus está falando num contexto do povo que não chegou na terra prometida. Amém? Acompanhe o raciocínio. O povo que saiu com Moisés do Egito, que foi liberto das mãos de Faraó, que viveu todos aqueles milagres, mas não entrou na terra. A palavra de Deus não é só eficaz no sentido de poder. A palavra de Deus é eficaz no sentido de poder, Bia, mas ela é viva no sentido de discernir alma e espírito. Amém? Nós colocamos as duas cores no mesmo saco e não é a mesma coisa. Esse povo viu o poder de Deus, mas não entrou na terra prometida, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Não é que só corta dos dois lados, mas a espada que libera poder é a espada que também promove juízo. E aquele povo que não entrou no descanso é o povo que viveu o juízo de Deus. Deus julgou. Deus falou para Caleb e para Josué, só vai entrar vocês dois. E vocês vão entender por que Jesus está falando isso aqui com essa igreja. A palavra de Deus não é apenas poderosa para manifestar poder, mas ela também é eficaz para discernir os pensamentos do coração e julgar. A espada que dá livramento é a mesma espada que fere e produz juízo. Quem está entendendo? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E a base do seu trono é justiça e equidade. Quem está compreendendo? Então aqui nós temos a primeira menção desse negócio de espada de dois gumes. É uma espada, diga comigo, de discernimento, de conhecimento, de juízo.
Agora nós temos uma espada de 2 gumes apresentada pelo próprio Jesus a João em Apocalipse 19:1. Abra comigo lá. Depois dessas coisas, ouvi no céu. Peraí, não, deixa eu pular lá porque é muita coisa. Vamos para o verso 15. Vamos para o verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, é verdadeiro, julga, peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Muito semelhante à tal da pedrinha com o nome. Vocês lembram? Que só quem recebe é aquele, só quem conhece é aquele que recebe. Está vestido com um manto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Para conhecer? Para discernir? Para ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Partindo desses 2 textos, igreja, essa espada de 2 gumes apresentada para a igreja de Pérgamo. Jesus está falando de um Jesus que tem uma espada para dividir alma e espírito e conhece o meu e o seu coração como ninguém conhece. E não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor, nada, nem intenção, nem fatos, nem pecados, nem virtudes, nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Mas essa mesma espada que por um lado conhece e discerne para dar livramento, para te dar uma outra chance, se não aceita, é a mesma espada que volta com o juízo de Deus. Deus não tem 2 espadas. A Bíblia nunca apresentou Deus com 2 espadas. A Bíblia sempre apresentou Deus com uma espada que faz 2 coisas. A Bíblia nunca apresentou Deus com 2 espadas, mas com uma espada de 2 gumes, 2 lâminas. E essa espada faz 2 coisas diferentes. Quantas vezes você estava ouvindo a palavra e ela cortou o seu coração e você se arrependeu, teve um encontro com Deus, Deus falou com você, Deus transformou sua vida, Deus visitou a sua casa. Mas quando isso, irmãos, é reprovado, quando isso é resistido, a mesma espada que vem para trazer discernimento, separar alma e espírito, é a espada que vem para trazer juízo também. Jesus estava se apresentando como aquele que é o rei sobre o imperador de Roma, que é o Senhor sobre o imperador de Roma, e também é Senhor da igreja. E também é Senhor da igreja. Jesus não quis se apresentar com uma auréola. Ele não se apresentou sentado num trono branco. Ele não se apresentou com uma visão que os profetas do Antigo Testamento tiveram, com os querubins ao redor dele. Ele se apresentou para essa igreja que tolerava o que não devia tolerar. Ele se apresentou como aquele que tem nas mãos a espada de 2 gumes. A espada para discernimento e a espada para juízo. Rapaz, você fazer qualquer coisa fora da presença de Deus, você é alvo da misericórdia de Deus. Fora da presença de Deus, qualquer coisa que você faça, tu é alvo da misericórdia do Senhor. Alguém vai orar por você. Deus pode te dar uma outra chance ou não. Mas, uma vez que somos igreja, diga comigo, a logística muda. Por quê? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, essa igreja, Jesus discerniu qual era o problema. Vocês são mártires, vocês não negam o meu nome, vocês obedecem a minha palavra. Isso aqui é um lado da espada, discernindo. Mas o outro lado da espada aponta para o juízo. Vocês toleram o que vocês já deveriam ter posto para fora. A gente vai aprender isso com a próxima igreja. Tem coisa que você não tolera, tem coisa que você tem que pôr para fora.
principalmente dentro da casa do Senhor. E para terminar, eu queria que vocês voltassem comigo para Apocalipse. Eu quero que vocês vão comigo para o verso 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha o que Jesus diz, sem demora. Essa palavra já foi dita outras vezes por ele também. Eis que venho sem demora. Sem demora. Quando Jesus se apresenta como alguém que está vindo sem demora, é porque as coisas que ele quer de nós, ele quer que elas sejam feitas sem demora. Amém? Eu venho sem demora. E o que é que você faz com o que eu te pedi para fazer? Você faz também sem demora. Ele estava dizendo para aquela igreja, vocês não têm muito tempo mais tolerando isso aqui. Porque eu venho sem demora. E a espada que veio para trazer discernimento, virá para trazer juízo. Então, queridos, essa igreja aqui em Pérgamo é a igreja que mais se assemelha à igreja global daqui para frente. É a igreja que tem mártires, nós já temos mártires, segue a missão mais, segue a igreja perseguida, amém? E você vai ver a quantidade de mártires que nós temos, e não é pouca. Nós temos muitos mártires, muitos mártires. Nós temos gente querendo ser imperador, nós já temos um dragão semelhante aos da profecia, querendo ser imperador do mundo, e não apenas de onde lá ele está. Nós já temos tantos e tantos sinais, mas nós também toleramos muita coisa. Eu vou dizer uma das coisas mais tristes que eu já disse ministrando na minha vida, se não a mais triste delas. Hoje nós temos uma igreja mística. É mais trabalhoso hoje você tirar da cabeça de um crente algumas coisas do que você discipular um novo convertido. Hoje, até entre pastores, já não há mais consenso sobre muitas coisas que estão claramente escritas na palavra. Hoje, nós temos partidos dentro das igrejas que toleram e os que não toleram. Os que toleram são os liberais. Os que não toleram são os radicais. Hoje, nós já temos uma igreja que tolera a doutrina de Balaão. Nós já temos uma igreja que tolera a doutrina dos nicolaítas. Mas nós temos aqueles que convivem com isso. Não estão praticando as mesmas obras, mas também não abrem a boca. Não falam nada. Como se aquilo não desrespeitasse a mim. Qualquer coisa, escute isso. Qualquer coisa que envolve o nome da igreja. Não estou falando o nome da manancial. Qualquer coisa que envolve o nome da igreja de Jesus Cristo na terra. Diz respeito a você. Qualquer coisa que envolva o nome da igreja de Jesus Cristo na terra diz respeito a mim. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E agora eu quero fazer uma aplicação com a sua vida. O que você anda tolerando? Tolerando. Tolerando na sua casa, tolerando no seu casamento, tolerando na sua intimidade conjugal, tolerando aqui na igreja, no ministério, tolerando na sua vida pessoal. O que você anda tolerando que tem comprometido o teu crescimento espiritual? Que até agora não te causou mal algum, mas você pode se deparar com o juízo de Deus. Porque a Bíblia diz, querido, que o juízo começa pela casa de Deus. É o que está escrito.
E nós precisamos ter esse posicionamento firme com nossos filhos, no nosso diálogo dentro do casamento, quando toca as coisas da igreja, nos nossos relacionamentos com a família. Porque se você tolera um espírito de contenda na sua casa. Você tolera. Todo dia um pega para capar. Você tolera. Você tolera dentro da igreja. Você serve, participa dos ministérios, mas a tua vida também não muda. Você tolera. Alguém chega do seu lado e toca-lhe a língua falando de alguém. Você tolera, não fala nada. Esses dias eu estava conversando com o Rê. Eu falei para ela assim: Rê, quando foi que você sentou comigo para a gente falar da vida de alguém? Qual foi a tua resposta, Bê? Nunca. Aí eu perguntei para ela assim: com fulano, você já bateu um papinho assim, não intencional, da vida alheia? Já. E eu falei para ela, falei com ela, Rê, a gente vai mudar de nível. Não é que a gente estava falando mal de ninguém, não. Mas é que tem coisa que não produz edificação. O tema da conversa era levar o louvor para um outro nível. Levar o louvor para um nível mais profundo. E tem gente que pensa que levar o louvor para um nível mais profundo é adquirir um novo equipamento. É trazer mais gente para cantar. É mudar a estrutura de palco. Não. Levar o louvor para um nível mais profundo é santificação de lábios e vida de oração. Isso é levar o louvor para um nível mais profundo. O resto vem junto. E eu falei com eles por áudio hoje. E eu disse para eles assim: olha, eu proponho para vocês, os que andam mais perto de mim e do pastor, eu proponho para vocês santificação de lábios. A pastora, como assim? Vou propor para a igreja também. Você viu o tamanho do cabelo de Poliana? Mas isso não é da sua conta, o cabelo é dela. Você viu que fulano trocou de carro? De quem é o carro? De fulano. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Você viu que as paredes da igreja estão rosa? Tem gente que pensa que um dia eu vou pintar as paredes da igreja de rosa. Eu só estou dizendo um absurdo, gente. Só isso. Qual o problema com a pintura da parede da igreja? Você adora olhando para as paredes? Irmãos, é santificação dos lábios. Santificação dos lábios. A vida dos outros, por mais que eu comente só a título de comentar. Só a título de comentar. Isso é vício. É um abismo que chama para outro. Eu não consigo. Se tiver duas pessoas falando aqui, pode até estar falando bem. Eu não consigo. Eu me afasto. Por quê? Os seus lábios, queridos, é o instrumento de onde Deus vai fazer sair uma espada. Lábios santos, boca santificada. Cada um dará conta de si ao Senhor. E outra, não dá o nome de uma conversa entre amigos, só de uma conversa entre amigos, do que na verdade é fofoca. O que é fofoca? Duas pessoas falando de alguém que não está Vamos repetir de novo. O que é fofoca? Duas pessoas falando de alguém que não está. Vamos falar de novo? O que é fofoca? Duas pessoas falando de uma outra que não está presente. Se você um dia quiser ter autoridade espiritual para manejar essa palavra e Deus te usar com graça, consagre sua boca. Eu vejo tudo, mas não falo nada. Vejo tudo, até muita emoção, porque eu quase não vejo nada mesmo. Mas o pouco que eu vejo, ou nada que eu vejo, eu também não falo nada. Porque você tem que dar um destino para a sua boca. Amém? Amém? Sabe aquela musiquinha das crianças? Cuidado, boquinha, com o que fala. Vamos relembrar? Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Santificação dos olhos. Cuidado, olhinho, com o que vê. Cuidado, olhinho, com o que vê. O nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho, com o que vê. Amém? A mãozinha e o resto da música vocês já sabem. O pezinho onde pisa, né? Assim?
a mãozinha onde pega. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque essa espada não é para estar sobre a sua vida, é para estar na sua mão. Você não tem que ser alguém que está debaixo do juízo de Deus. Mas você precisa ser, antes de manejar a palavra da verdade, nós precisamos ser o quê? Obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Então, maneja bem a palavra da verdade. Amém, queridos? A palavra de Jesus para aquela igreja foi: vocês são nota 10, se não fosse pelas coisas que vocês toleram. E talvez essa igreja não tolerasse mais coisas por medo de sofrimento, porque já sofriam tanto. E já viu aquela história que uma coisa chega diante de você, irmã Eva, a gente fala assim: rapaz, olha, o problema é grande, mas eu já tenho tanto problema. Não vou me meter nesse, não. Mas, às vezes, é uma palavra sua que vai fazer a diferença. Às vezes, é prudente o silêncio. Mas, às vezes, é omissão. E quem vai te dizer se é a prudência do silêncio ou se é a omissão, é a própria fala do Espírito Santo em seu coração. Para Jesus vir endereçar uma carta para Pérgamo, o Espírito Santo já havia falado ao coração deles. Eu não sei se vocês observaram, mas no final de todas as cartas, Jesus fala assim: quem tem ouvidos, o que quem diz às igrejas? Mas quem é que está falando? Quem é que está falando? Jesus. Mas ele manda dar ouvidos a quem? Então já tem alguém falando que ele só veio testificar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Tem alguém falando que ele já veio testificar. E vai continuar falando quando ele parar de falar. Porque o Espírito Santo não é como os deuses mudos, que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Ele fala, ele vê. E quando a gente olhar para a palavra e pedir para ele abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Senhor, o que é que eu tenho tolerado? Senhor, o que é que eu tenho tolerado? Pai, abre os meus olhos. O que é que eu estou deixando quieto? Porque eu já tenho tanto problema e não quero entrar em mais um. Mas na verdade é minha omissão com pretexto de prudência. O que é que eu tenho me contaminado, já que não houve uma profecia da parte do Senhor, como no caso de Balaão e Baraquias? O que é que eu tenho tentado fazer com minhas próprias mãos, mesmo o Senhor não tendo falado nada? Só porque eu quero fazer mesmo. Do que adianta ocupar lugares que o Senhor não ocupa comigo? Do que adianta fazer coisas se o Senhor não vai comigo? Do que adianta entrar em lugares que o Senhor não entra comigo? Do que adianta estar tão embriagado de mim mesmo, onde eu só ouço sobre mim, só vejo sobre mim, só penso sobre mim, nada é sobre discernimento, nada é sobre o teu coração. Nós queremos mudar, papai, de nível como tua igreja, como teu povo. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos crescer na estatura também. Nós queremos crescer em profundidade. Nos mostra o que temos tolerado com os nossos lábios, com os nossos ouvidos e com os nossos olhos. O que é que nós temos tolerado? O que é que nós temos tolerado? Abre os nossos olhos e nos dá o teu coração. Em nome de Jesus. Falando sobre essa questão de tolerar, eu me lembrei agora. Quando a gente clica naquela bolinha de procurar no Instagram, aparece uma série de postagens de pessoas que você não segue, que você não acompanha. Mas estão lá naquele feed como sugestão.
para você olhar, para você ver. E quando eu faço isso, geralmente eu vou procurar alguém específico. Ontem eu estava procurando e de novo aparece aquele feed com várias coisas. Eu não sabia que eu tinha a opção de mostrar, de colocar, que eu não tinha interesse em algumas postagens. Aí quando apareceu a minha tela, tinha muita coisa lá. E não era nem nada tão aberrante assim. Era coisa de novela, coisa da Globo, coisa de atores internacionais, de esses sites de fofoca. Tinha algumas coisas de alguns cantores evangélicos também. Mas eu saí colocando, não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse. Em quase tudo eu não tinha interesse. Fica só aquela, como se eu botasse uma película assim, a imagem não aparece mais para você. Graças a Deus, ali naquele feed não tinha uma coisa escandalosa. E se tivesse também, eu tinha que pôr não tem interesse. Sabe por quê? As crianças estão aprendendo lá hoje. Os olhos são a candeia da alma. Você precisa ter cuidado com o que você vê. Você precisa ter cuidado para onde você olha. Você precisa ter cuidado com quem você fala. O que você fala. Como você fala. Você precisa ter postura. Sabe por quê? Porque é aquilo que você começa tolerando, daqui a pouco começa a fazer parte da sua vida. E daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Vigia com seus olhos também. Vigia com o que você põe o seu olhar. Com o que você ouve. Para que você não seja levado para um ambiente em que você se transforme e volte para aquele lugar de onde Cristo te tirou um dia. Amém? Se coloque de pé.